Então, bem-vindos a mais um episódio do Entrevista com o Especialista do canal mais louco de marketing digital do Brasil, Don't Panic, It's Organic. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma amiga minha, uma SEO fera, uma pessoa que respira SEO, mas que hoje trabalha como diretora de marketing digital, correto? Da Conta Zap, Rosana Amaral. Prazer estar aqui, nossa, é uma honra para mim, né, Vazão? Que isso. Aí sempre me ajudando também, me ensinando, acho que essa é a troca que a gente tem que ter no mercado de SEO, Com né, certeza. um SEO puxando o outro, tentando fomentar o melhor. E hoje eu tô, né, como diretora de marketing digital e também parte de growth ali da Conta Zap, que é uma fintech, que está surgindo agora com transações via WhatsApp. Então é uma ideia bem bacana, é o primeiro que está no mundo, né, que transfere dinheiro mesmo pelo WhatsApp, que você abre toda a sua Legal. conta via WhatsApp. Então, Tem pouca gente no WhatsApp hoje, né? pouquíssimas, né? Se a gente pensar que no Brasil só 19% da audiência é do Telegram, né, o restante é dominado pelo Mas tudo Messenger. isso de Telegram? Não... É, porque quando o WhatsApp cai, você vai pro Telegram. Ah. Então as pessoas foram fazendo essa migração no início. Quando eu tenho ali, eu não tenho WhatsApp, eu uso o Telegram, e aí começaram a utilizar mais. E ele tem muitos recursos mesmo, né? Um pouco mais liberado, a gente sabe disso. Então tem o WhatsApp primeiro como como mais utilizado, depois o Messenger, ou seja, Zuckerberg dominando tudo no Brasil, e depois vem o Telegram com 19%. Né? Então, é a primeira a usar isso e também de transferência. Tem uma conta toda digital via WhatsApp, você abrir a conta pelo WhatsApp, isso tudo com uma API muito segura e etc. Então, assim, é uma ideia bem bacana, Legal. Que me conquistou aí. Quando apresentaram para mim, eu falei, nossa, oportunidade de fazer SEO dentro de casa, mas também assumir um outro papel, né, diante da minha experiência, de ter passado por muitos mercados, de ter passado por empresas muito legais, né, e é um desafio pessoal também, é de crescimento, né, não só como SEO, mas também crescimento pessoal, crescimento na carreira, avaliar também outros mundos. Já saiu do SEO para né? diretora de marketing, né? Então acho que já é um passo... É bem grande, assim, gestão de pessoas, gestão de área. E aí fica aquele tom de polêmica pra vocês que não acreditaram em mim, tá vendo? Boa. Então... A gente gosta de polêmica. Sim. E comprovo também as polêmicas. Temos provas. Trabalhamos com provas. Data-driven, a gente né? Trabalhamos com dados, né? Aqueles dados, aquelas fotos, imagens, né? WhatsApp, né? Então a gente trabalha com isso. Mas é um passo, assim, é diferente, mas eu vinha trabalhando com CRO, chatbot e SEO. Fala assim, mas um SEO vira um item tão híbrido, né? Vira um profissional que acaba indo para outras áreas. Eu acho que depende do que você quer abraçar, né? E eu fui abraçando nos meus últimos desafios profissionais muito de CRO, chatbot e colocando o SEO praticamente em tudo, assim. Então, assim, mas você colocou em chatbot, dá para usar a sua pesquisa lá dentro, dá para usar muito de voice search, dependendo de você faz speak to text, então você pode usar parte de... Hoje eu estou usando isso, então a gente faz speak to text. Você pode então, pegar o que do chatbot ali, transformar num FAQ, transformar em dúvidas frequentes, no caso, né? Dá para usar um pouquinho de tudo. Então, assim, a habilidade que você tem de uma área, realmente a minha habilidade maior veio sempre de SEO. Eu trabalho há 10, 11 anos com SEO. Então, colocar isso para outras áreas é interessante. Você vê isso aí imagino, virando um quebra-cabeça mesmo. E é gostoso no dia a dia. Desafiador, mas gostoso. Imagino. Eu tenho essa visão também, sabe? Um dos grandes dilemas nosso como agência é sempre a questão de que todo mundo fala que o SEO não é só palavra-chave, não é só posicionamento, mas são poucos profissionais e poucas agências que vão até o segundo estágio, que é posicionar, trazer o tráfego. Sim. E fazer esse cara converter, porque eu vejo o CRO e o SEO, óbvio, o CRO vai trabalhar em todas as frentes, é conversão. Sim. Mas quem faz SEO e não pensa em conversão, você não consegue mostrar valor, porque só tráfego, só posicionamento, cara, o cliente quer vender, o cliente quer gerar lead, o cliente ele quer negócio, não é... Você tem que pensar num todo, é o híbrido mesmo. O mais fácil é posicionar, eu sempre digo. Verdade.
Mas é o mais fácil mesmo. Você fala assim, gerar tráfego, a gente já sabe a receita. A gente já sabe quando olhar para um cliente, a gente pega um site, a gente olha para ele, a gente tem a parte técnica que a gente olha com todo cuidado ali para realmente deixar o técnico redondinho. A gente já olha para a parte de conteúdo, a gente olha para a parte de desenvolvimento de jornada do usuário, muito mais voltada ali para UX, parte mobile e por aí vai. De oportunidades para aquele cliente, então de vertentes diferentes, né? Por exemplo, vídeo, áudio. Então eu vou trabalhar com tudo que eu tenho do universo digital para ele, para converter para ele. Vou trabalhar no híbrido, por exemplo, de levar de SEO em conjunto com a parte paga, de mídias pagas, que dá para trabalhar em conjunto. Acho que é um casamento que rola, assim. As pessoas têm medo desse casamento, mas ele precisa acontecer. Deve, dentro da estratégia. E aí você parte para um próximo estágio. Então você acertou todo o ponto que você precisava acertar de um SEO que a gente fala aí, né? O básico. E você vem, e você vem com a parte de conversão ou do objetivo do teu cliente, né? Independente do tipo de conversão que ele queira. Mas o objetivo dele, o objetivo daquele site, né? O objetivo daquele projeto, ao que ele se propõe, o que o meu cliente precisa, né? O que é o core do negócio dele, e eu vou responder isso também através do SEO. Então, acho que a gente precisa perder um pouquinho do medo de achar que SEO só vai na vertente do tráfego e no que eu tenho de proposta ali de número de usuários, de posicionamento em si, de olhar só para a SERP como posicionamento, como, se eu não tiver entre as 3 primeiras posições, o meu mundo está acabando. Na verdade, não é isso, né? Ele é uma parte que compõe a sua estratégia de SEO, mas ela é muito maior do que isso. É a pontinha do iceberg. E hoje eu tô... E a posição 0, né? A posição 0. Meu, assim, dá pra ver que ela já tem uma experiência enorme com agências, já trabalhou do lado de lá, do lado de cá, mas eu te conheci trabalhando na Resultados Digitais, a gente começou a conversar mais, hoje tá na Conta Zap. E eu, como um cara que sempre trabalhei em agência, dono de agência hoje, eu sempre tive curiosidade de que como trabalhar com SEO in-house. E eu falei, não tem outra pessoa que eu possa chamar que eu acho que tem essa experiência, já trabalhou numa grande empresa como a Resultados, tá agora com outro desafio que eu acredito que não é só 100% SEO, mas tem também SEO tem in-house, a sua parte. Como que é trabalhar com SEO in-house? Conta um pouco assim desse dia a dia, enfim, mata a minha curiosidade. Acho que é desafiador. O que eu posso dizer é que é bem desafiador, porque SEO, na verdade, me surpreende muito algumas empresas ainda não entenderem onde o SEO fica. Porque as pessoas tentam encaixar SEO, por exemplo, vou contratar um profissional de SEO, mas primeiro, elas já não sabem como contratar esse profissional. Elas não sabem o que elas querem. E aí cabe aquela avaliação, fala assim, eu contrato uma pessoa sênior, pleno, júnior, como é que eu dimensiono um SEO dentro dessa escala, o que torna um SEO especialista ou não, o que torna uma pessoa sênior ou não, já começa pelo teste. Tá? Eu acho que já trabalhei em house outras vezes e já começa pelo teste, especificamente. Que normalmente você fala assim, é isso? Nossa, é palavra-chave link. Fala assim, tá, tudo bem. Mas como uma pessoa que tá do outro lado, que não é SEO, vamos lá, o contratante, a gente tá em house, por exemplo, um diretor de growth ou um diretor da área de marketing, ele fala como é que ele contrata um SEO, e ele faz um teste em que avalia o link, avalia a palavra-chave e eu dimensiono se ele é júnior, pleno, sênior ou especialista. Se o cara não conhece, como é que você avalia uma pessoa que você não... E aí já começa por aí, né? Sim. E normalmente a pessoa liga para suas outras experiências, né? Para o seu outro chefe, seu antigo chefe, e liga e pergunta, e aí, essa pessoa é boa mesmo? O que ela fez? Ela trabalhou bem? E aí ele dimensiona o seu cargo a partir daí. Porque eu acho que já começa meio que num erro, assim. Eu tive a sorte de ser bem dimensionada, de respeitarem a minha experiência, né? De ir com uma experiência realmente, uma pessoa que tem um core, já trabalha há muito tempo com isso, já tem embasamento, sabe o que tá falando e também quer aprender mais, porque eu nunca paro de aprender. Mas é desafiador, já começa desde a entrevista, desse posicionamento e quando chega dentro da empresa, é aquela questão para todo mundo, o SEO se resume a palavra-chave e conteúdo. E blog. Posicionamento. Posicionamento. Né? Querem ver posicionamento. E isso é uma das coisas que mais, assim, a gente já trocou muita ideia, já tive o prazer de entrevistar o Bazon no RD Summit, também vários webinars que eu fui super convidado, contribuindo, assim. E a gente já trocou muitas ideias sobre isso. Me dói muito, muitas vezes, essa questão de posicionamento, de provar posicionamento.
O que mais me dói, então, é você fazer busca com a aba anônima e dizer que está em primeiro. Não façam isso em casa, crianças. Não façam isso com as pessoas, com os SEOs que você conhece. Isso dói neles. Porque isso parece que vira uma coisa patológica. É você olhar esse rush o dia inteiro e viver aquilo, respirar aquilo, e só aquilo é o seu trabalho de SEO. Eu falo assim, não, mas eu sou muito mais do que isso. Nossa, eu me entrego tão mais do que coletar a palavra-chave, colocar isso dentro de texto e fazer conteúdo de qualidade, ou criar uma página épica. E os conteúdos satélites, né? Os conteúdos satélites, né? Eu adoro esse termo. Criar isso, eu sou muito mais do que isso, porque como SEO você precisa ser muito mais do que isso. Você tem que ser o híbrido, a pessoa que pensa, o estrategista, o data-driven, você tem que ser a pessoa muito de análise, você tem que contribuir com as outras áreas contribuírem com o seu trabalho. Então, acho que é desafiador, gera um grande aprendizado, porém, para um SEO de mais tempo de carreira, para um SEO que já trabalhou com muitos nichos, tanto em agência quanto com projetos grandes, é um pouco sofrido, assim, é desgastante. Doído, é desgastante. Porque são brigas constantes por itens que você fala assim, por que eu estou brigando por isso? Afinal, você fala assim, não é nem o nível de soberba, não é o nível de, eu sei mais do que todo mundo, mas tem um propósito pra você estar ali. Vem cá, eu sou um profissional, eu não tô vindo aqui falar alguma coisa que eu acho que é porque eu quero. Entende? Você tá numa empresa, eu estou também, e a gente tá aqui pensando em fazer algo eu não vim aqui do nada e falar pra vocês que, olha, porque isso aqui, eu vim lá do fantástico mundo do SEO e tem que ser feito, né? Nossa, eu não conseguiria. Eu confesso que eu não conseguiria. E aí você se debate com muitas coisas, assim, o tempo inteiro, de ter que provar o tempo inteiro o seu trabalho. Eu falo assim, então, gestores do meu Brasil, querido, contratando SEOs, não peça pro SEO comprovar tudo o tempo todo. Porque é muito chato, parece que você tá sempre na berlinda, que você tá sempre você não tem know-how. E, cara, por mais que você não tenha a faculdade você de SEO... Você é um nerd programador que fica enganando o Google. Você fica aí, fazendo black hat. Você que faz black hat, fica aí o dia inteiro no Google, né? Você é o cara do Google. E assim, eu acho que tem que ter essa coisa, não tem uma faculdade de SEO, ok, mas você estudou, sabe? Você tem, assim, todos os materiais que você podia, você tem cases. Esse que pra mim é mais interessante, caramba, você tem cases de sucesso, você trabalhou com pessoas boas. Então, tem ótimos SEOs no país, sabe? E por mais que, assim, muitos SEOs denigram a imagem, né? Como toda profissão tem muita gente ruim mesmo, tem muita gente boa, muita gente que sabe o que faz, mas tem muita gente também que é só a teoria. Eu li, as minhas palavras são lindas, eu falo como assim, um roxinol cantando, sabe? Mas na teoria, eu faço palavra-chave, página épica, conteúdo satélite e eu otimizo o blog. Desculpa, isso não é SEO. Isso aí é um pedaço do que você leu sobre a SEO e é parte de, e é o que chega até um nível. Depois você entra num platô e aí você não sabe como sair dele. E aí entra o desespero. E agora? E aí você começa a ficar em pânico com qualquer atualização, com tudo que acontece, né? Eu falo, ser SEO in-house é complicado, gera aprendizado, mas é uma experiência que, assim, eu particularmente, dependendo hoje da empresa, se eu saio hoje da empresa que eu estou, por exemplo, para ir para um SEO in-house, eu pensaria 2 vezes como SEO. Porque SEO in-house muitas vezes me chegou a um nível de me questionar como SEO. Chegar a esse nível de, será que eu sou SEO mesmo? Será que eu sei fazer isso? Será que eu consigo realmente tirar do papel e pôr na prática? Será que essa é a minha profissão mesmo? Então, não foi, assim, não é uma experiência... Uma autossabotagem, às vezes, né? É uma autossabotagem constante. Então, pra mim, assim, hoje eu pensaria 2 vezes em voltar a trabalhar com um SEO in-house. Dito isso, você já passou em várias empresas in-house, você já travou alguma batalha épica? Se quiser citar nome, pode citar nome. Se quiser dar codinomes, pode dar codinome. Mas compartilha alguma coisa, porque eu sou uma pessoa que certeza que teria brigado com Deus e o mundo, porque sou de um gênio difícil. Mas também porque eu tenho minhas convicções. Mas já, algum episódio
eu não diria engraçado, mas que tipo assim, foi aquela batalha, mas é que deu bom. Ou que deu ruim, não sei. Ou que deu ruim, ou que deu bom. Não, mas eu acho que não é nem ter gênio difícil, sabe? Eu acho que a gente se prepara, a gente estuda, a gente tenta correr atrás do conhecimento e todo mundo tem que ter suas convicções, né? Porque se você, eu falo assim, são várias as verdades, mas você tem que ter suas convicções. E eu brigo o que eu acredito. Então, assim, eu brigo de forma respeitosa, logicamente, claro, mas eu brigo pelo que acredito, não é ser pra mim gênio difícil, eu acho que é brigar pelo que você acredita, tá? Então eu defendo as pessoas de gênio difícil, né? Obrigado. Tô defendendo aqui o meu querido colega de profissão, mas que tem muito mais embasamento do que eu, né? Mas estou tendo a honra de sentar aqui de frente com ele. Mas, assim, uma batalha épica, eu acho que eu travei, assim, não vou citar nomes para não causar tanta polêmica. Os envolvidos saberão. Os envolvidos saberão. Não, mas eu vou só citar, assim, um pouquinho, assim, eu tive um gestor da área de Demand Gen que, pra ele, o core de SEO e que a gente tinha várias brigas e chegou realmente a me fazer mal como SEO eu quero ver posicionamento. Eu falo assim, gente, mas eu não trabalho assim. Eu não trabalho buscando o posicionamento como o meu item principal. Ele é uma consequência do meu ótimo trabalho. E eu não trabalho olhando todos os dias para ferramentas de posicionamento, que fica ali, aquela coisa travada. Não, eu faço acontecer uma estratégia, um projeto, ele tem passos, ele tem momentos diversificados. Uma hora a gente está trabalhando numa esfera de eu quero ativar mais a parte de UX e experiência do meu usuário aqui mesmo, combinada ao SEO, porque é o que eu estou precisando nesse momento para desenvolver realmente o meu SEO. Tem horas que eu vou trabalhar numa outra esfera de SEO e eu vou precisar da área de desenvolvimento, da área de produto. Sim. E por aí vai. Então, para mim é uma estratégia, são passinhos dentro dela que vão casando e umas vão correndo em paralelo. Olhar só para a palavra-chave, para mim, é desgastante, pedante muitas vezes, mostra um nível muito raso do que você conhece de SEO e faz com que você chegue para um SEO e, na verdade, limite esse SEO e até mesmo coloque ele numa esfera de você não sabe o que você está fazendo. Sim. Então, deu ruim porque eu pedi demissão. Mas tá tudo bem. A vida é feita de escolhas. Eu tive uma escolha, eu usei a carta da escolha. Tá tudo bem. Eu também passei por isso, estava muito bem onde eu trabalhava antes, né, SEO Marketing, mas por questões ideológicas, eu não estava bem, estava me desgastando, estava me jogando para baixo, eu tomei a decisão, falei, eu vou seguir meu caminho. Acho que às vezes a melhor coisa que a gente tem para fazer é essa, porque tipo, se espairece aquilo, quando você tá com uma coisa que tá aí te levando para baixo, te consumindo, cara, você não consegue nem produzir, você não é criativo, você não... Enfim, eu também penso assim, cara, acho que tem que tomar a decisão na hora que... Eu acho que a gente tem escolha, né? Isso é tudo pensado, mas claro. A carreira é sua, né? No caso, tipo, a carreira é minha, então assim, eu decido fazer com ela o que eu entendo que seja melhor pra mim naquele momento, realmente que vai trabalhar com a minha autoestima, que vai trabalhar com o meu crescimento profissional. Então, assim, eu tenho como, então agora é eles que lutem, por favor. Porque a vaga ainda tá aberta, né, Brasil? Eu gosto de beleza. A gente gosta de entrevista assim. Assim comigo, ele me deixou à vontade, aí tá vindo um monte de coisa agora. Vamos falar, cara. A ideia desse canal é isso, a gente trazer os especialistas e a gente compartilhar o que a gente pode ser compartilhado. Eu não quero aquele coisinha engessadinho de que, não, a gente tá aqui pra bater um papo, são profissionais de alto escalão, digamos assim, né? Eu não gosto muito dessa palavra, acho que me veio a cabeça, mas aqui não tem cortes. Mas eu vou falar que é por isso que muitos SEOs, na verdade, que você fala assim, cadê os especialistas de SEO? Muitas vezes a gente se pergunta, quem é esse fulano que se diz especialista e não sei o quê? Primeiro, a gente tem muita vergonha hoje em dia de muitos especialistas que se dizem especialistas por aí. A gente fica com vergonha mesmo, a gente fala assim, caramba, por que isso está acontecendo? E segundo, que a gente meio que se esconde, todo mundo sempre me perguntou assim, mas por que você é mais low profile? Por que você fica mais na sua, vai comendo ali pelas beiradas, vai entrando em empresas legais, etc. Então, gente, meu viés nunca foi aparecer. Na verdade, eu gosto do meu trabalho bem feito, bem executado, e eu quero trabalhar, eu gosto de performance, assim como todo mundo. Já errei muito, logicamente, às vezes não performei mesmo, normal, sou um ser humano. Mas a gente fica, na verdade, meio escondidinho por essa vergonha, assim, de falar, caramba, o que fizeram com o meu mercado, por que as pessoas estão falando tanta besteira, ou por que as pessoas têm essa necessidade de aparecer falando algo que não faz sentido algum, sabe? Por exemplo,
Eu coloco como colocar o seu site ou aprender SEO em 7 passos. Amigo, não tem como aprender SEO em 7 passos. Ou se tornar um expert em 8 passos. Essa eu já vi. Eu gostei da polêmica, ela foi comentada, inclusive, dentro de grupos de SEO. Né? Vazam lá com seus comentários, adoramos. Mas é verdade, não tem como, assim, cara, são anos pra você. Eu falo assim, SEO é experiência. Não adianta você me falar que você trabalhou num único lugar com SEO, você trabalhou com um nicho, você trabalhou naquele lugar em que você é um expert em SEO. Você não teve nenhuma outra experiência, você não enfrentou nenhum outro problema, você não pegou um mega site, megas problemas assim pra resolver, você nunca pegou uma punição pra reverter. É tipo, você não sabe nem por onde passa algumas coisas e SEO pra mim é mão na massa, é prática. Leitura é importante, conhecimento é importante, a gente tem muitos conteúdos aí na gringa, tá surgindo muito conteúdo bom no Brasil, então assim, graças a Deus por essas iniciativas assim, mas não é tudo. É prática pra mim. Eu acho que não tem como você se tornar um especialista em SEO ou qualquer outra coisa sem pegar a prática e botar a mão na massa. Errar pra caramba. Gente, errar... Não é meia dúzia de artigos que te faz um profissional, né, cara? E outra, errar faz parte. Então, errem bastante porque gera aprendizado. Mas errem de forma consciente, por favor. Falamos já bastante disso aqui. A gente tem uma entrevista com o Lucas, a gente falou disso, que é um empreendedor aí de sucesso. Cara, ele falou, mano, tem que errar. Tem que errar. Mas, e assim, um dos motivos de eu tá com esse projeto agora do Don't Panic It's Organic, é isso, eu cansei de ver porcaria no nosso mercado, eu até pensava em colocar como justiceiro da SEO, só que ia ficar muito pesado, chato também, aí eu fui numa linha mais assim, porque, cara, e é muita coisa, você vê o Bert aí agora, coisa sendo publicada em Nuterra, na época, na Exame, coisa errada, eu fico indignado com isso, e aí eu falei, não posso, não tenho tempo, mas eu vou arrumar um tempo. Eu vou fazer um tempo, você sabe, tem Inglaterra, Brasil, escritórios. Você dá conta, querido, né? 5 da manhã... 5 da manhã a pessoa tá de pé, a pessoa vai pro CrossFit. E da meia-noite às 6 a gente não dorme, a gente vai editando vídeo, vai escrevendo artigo. O que eu faço? Eu não durmo. Só não dormir, gente, é fácil, tranquilo. Mas tipo assim, eu não aguento mais ver coisa que é tipo assim, que de certa forma denigra a nossa profissão. Sim. Sabe, a gente sentar numa mesa com um diretor de marketing e o cara começar a falar umas coisas que tipo assim, porque eu escutei de fulano de tal. Eu falei assim, cara, você tem noção quem é fulano de tal? Desculpa, se eu tô aqui agora você vai me escutar, porque você me deu a oportunidade, se é uma grande empresa, o que for, só porque você leu ou você viu ele em algum evento, e aí eu vou um pouco além e até polêmico. Os eventos precisam de uma curadoria melhor em torno do conteúdo que eles colocam lá em cima. Não é só de SEO não, porque tipo, não tem papo na língua, de um Search Masters, um RD Summit, um próprio Digitalks. Cara, vocês são formadores de opinião. Sim. Quem vocês colocam ali em cima... Responsável, quem tá ali embaixo, eu já tive na parte de cima, tô sempre na parte de cima, aliás, mas tô sempre na parte de baixo também. Eu construí minha carreira, tudo que eu conheço, na parte de baixo. Anotando o que as pessoas falavam. Sim, eu também. E aí... Você vê hoje muita gente subindo no palco e falando merda. E você fala, cara, vocês estão disseminando merda. Sim. E aí você vai falar com o cliente, você tem um processo mais difícil. Não é todo mundo, tá? Eu citei o nome de todos esses eventos aqui, que tem muita gente boa também. Mas eu acho que como todos estão crescendo, assim a curadoria de conteúdo tem que crescer também, sabe? Eu falo isso por quê? Porque, tipo assim, já palestrei nos principais eventos aqui do Brasil. Sim. E eu peno pra conseguir uma palestra lá fora. Já palestrei em Portugal, Madrid, enfim. Mas, tipo, a hora que eu vou pro um nível mais elevado, um Brighton SEO, um Search Love, um SMX, eu só levo lenha. Porque, cara, tem que ter qualidade no conteúdo, sabe? Porque você não pode subir ali e falar qualquer coisa, cara. E um pouco do que acontece no SEO é isso. Aqui, principalmente no Brasil, assim, é o que a gente vê, né? Lógico que tem muitas pessoas de qualidade que estão ao palco, você fala assim, caramba, que ótimo que essa pessoa tá ali, muito foda esse conteúdo. Mas a gente precisa melhorar bastante, né? Eu acho que tem iniciativas, assim, tá rolando, eu tava até conversando com o Bazon ali, né, fora das câmeras. Falei assim, a gente tem iniciativas aí rolando com algumas pessoas tentando trazer bons SEOs realmente à tona, né? Tem a iniciativa do Bazon, eu sempre comento do blog, agora todo mundo pergunta assim, quem
você indica? Eu falei, cara, a gente tem que dar, tipo, a César que é de César e trazer pra dentro de casa, sabe? Trazer pra dentro do Brasil, dar ali o nosso endosso pras pessoas, pros brazucas mesmo, pras pessoas que fazem isso aqui acontecer, que muitas vezes tomam essas lenhadas, não lá fora, mas aqui, que você vai sentar numa mesa com o diretor de uma empresa e etc, e a pessoa não sabe o que tá falando, não sabe do que tratando, e você passa por isso todos os dias. Você toma muito na cara exatamente porque o mercado não ajuda, né? A gente vende conteúdo ruim. Então, assim, a gente precisa realmente fomentar dentro de casa e com qualidade. Sim. Pra gente não ser aí a chacota do país que tem SEOs que, eu te coloco na primeira posição em 7 dias. Né? Ou eu trago o amor, né, da pessoa. Eu duplico seu tráfego, era 0, agora é 1, né? Eu tenho 100% de conversão. Não tinha nada de Né? A gente falou de evento e eu também te sigo nas redes sociais e vi Não que elas sejam badaladas. que a porque senhorita estava, ou foi, melhor dizendo, Eu fui. para uma super conferência que tá na minha listinha ali Tem que ir. que Essa tem que ir, da listinha de eventos de SEO, Search, ou que seja, que tem que ir, muito que é o bom. Yoastcom. Compartilha com a gente um pouco dessa experiência, porque tipo, Fishkin e toda aquelas lendas ali, como é que foi? Nossa, foi sensacional. Assim, eu indico a todo mundo ir pra Yoast.com. Quem não sabe, o Yoast é um dos plugins mais famosos pra SEO ali no... Aquele que tá verdinho, sabe? aquele que Tô você fica verdinho e não tenho tráfego ainda. Você fica tipo louco, porque você pega a redatora e fica louco, mas não tá verde. Calma, amigo, não é pra ficar verde o seu objetivo, é pra ser bom. Ele só te dá uma Orientar, ajuda ali, né? é uma orientação. E aí é organizado pelo Yoast, né, que é o plugin, lá em Nijmegen, que é a cidade mais antiga dos Países Baixos, que fica na Holanda. É uma cidade pequenininha, mas super gostosa. Eu falo que eu deixei minha alma em Nijmegen, porque cidade gostosa. Tava -3, -5, tava gostoso de andar. Na época eu tava meio carequinha, então assim, eu senti como era não ter cabelo naquele ótimo, momento. né? Tive que botar uma boinazinha. Foi uma das experiências mais legais que eu tive, porque eu era a única brasileira, a única pessoa da América Latina, Sério? na verdade. Não Deu tinha... sorte. Sempre que eu vou falar, dessa vez eu vou ser o único brasileiro. Tem Tem alguém. só sem te interromper, mas só pra pegar Não, esse gancho, o evento da SEMrush, o primeiro em São Petersburgo, o Summer Jam. Caramba. Cheguei lá, putz, Eu sou o primeiro sou o brasileiro. sou o único, eu olho pro lado assim, peçanha. Eu falei, Eu não fui o único. caramba, mas enfim, O vai que você lá. tá fazendo aqui? Pois é. Essa aí volta. Né? Quase que pulou isso. Volta, sai daqui. Né? Mas eu fui a única. E mulher, né? SEO, é muito difícil encontrar uma mulher SEO com muitos anos de carreira. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Lá fora tem a Leida Solis. Meu coração. Aquela mulher é muito, muito foda. Quando ela fala de arquitetura, então, gente, você se derrete. Porque os cases dela de arquitetura são assim. É lindo de ver ela montando e apresentando aquilo. Então, assim. A única pessoa da América Latina representando, assim, eu lembro que eu fui jantar com um holandês, uma italiana, outro italiano, na verdade não era alemã, uma ucraniana que mora na Alemanha e outra alemã. Uma miscelânea, assim, né? Uma diversidade, muito bacana isso. E, cara, foi um dos melhores eventos que eu já fui, porque, assim, o conteúdo, a curadoria de conteúdo, desde a experiência do evento, porque é foda, dentro de um teatro, o melhor que pode oferecer, assim, todos os brindes possíveis e impossíveis. Eu tenho todas as meias possíveis e impossíveis, Lego que você leva com a sua carinha, enfim. Todo dia tinha vinho ou cerveja, né? Muito obrigada, Brasil. Na verdade, Holanda. Yoast. E assim, desde da recepção, do Só que tem... cerveja na Holanda? Mas assim, tinha toda essa recepção e o cuidado com as pessoas que estavam ali, a curadoria de conteúdo, assim, sem palavras, porque passamos por uma Leida Solis, uma super SEO renomada, passamos por pessoas que trabalharam nos maiores jornais, New York Times, etc., falando, que o cara era holandês, mas trabalhou nesses grandes jornais, e falando sobre conteúdo, como ele mesclava, como é trabalhar com o SEO, uma pessoa de SEO sendo uma pessoa de conteúdo. Ele levou essa perspectiva em cases muito legais. Brand Fishkin, a gente não precisa falar. Eu ganhei um abracinho do Brand Fishkin e pensei assim... Tirou a foto com Pedro, ele, né?
Tipo, me perdoa. Eu ainda não tenho essa. Eu tenho foto com o Rand Fishkin lá bonitinho, contato com ele. A esposa dele palestrou e a palestra dela foi mais um dos conceitos que eles quiseram levar, porque a Marie estava assumindo como o CEO do Yoshi no lugar do marido dela, que é o Juice, que é aquela carinha que vocês ficam vendo do Yoshi. Inclusive tem foto com o Juice também, mandando beijo para o Pedro Dias. Muito amor essa foto no Twitter. Né, virei internacional, super conhecida. Mentira, gente, não tem nada disso. Começa assim. Mas, não, para com isso. Vamos deixar tudo no low profile aqui. Então, assim, ela deu uma palestra para finalizar, que eles trouxeram muito esse cunho do feminino, da presença, né, do público feminino, de tentar trazer mais mulheres para esse ramo, para esse nicho. E ela falou sobre, na verdade, abuso na internet contra mulheres, que independente de cargo e etc. Sim. E foi uma palestra muito legal, de arrepiar realmente. Todos os homens da plateia, ao final, até arrepio, assim, levantados, aplaudindo, porque ela tá falando sobre conteúdo, de produção de conteúdo, mas sobre essa questão de agressividade e aí, né, o preconceito contra a mulher na internet. Muito interessante a palestra dela. O Rand Fishkin abordou um item que eu adorei, na verdade, porque assim, vamos lá, tem os dois lados do Rand Fishkin, né, que eu sou aquela pessoa que é neutra em relação a ele. Eu admiro, porque realmente construiu uma carreira em SEO, conhece muito. Veio, quem lembra aí quando era SEO Moz, né, virou Moz, Whiteboard Friday, né, que super... É a base, Whiteboard, exato. E é um dos caras que dissemina SEO, então isso é muito bom. Porém, tem os dois lados. Ele é um hater do Google, a gente sabe, né? Ele é totalmente contra o Google, e isso é fato. Hater do Google, mas construiu a carreira dele com o Google. Né? Vamos lá. Hipocrisia então, leviana ali, né? Eu fico meio neutra de sentimentos em relação a ele, mas tem muita admiração. Ele levou um conteúdo que eu achei super relevante, que é falar do novo tipo de inbound. E mostrar, por exemplo, o inbound que é feito no mundo inteiro, a sua régua de inbound, como você faz inbound marketing, e como deveria ser o novo tipo de inbound marketing. Um dos itens que ficou assim muito latente na minha cabeça foi o fato dele tocar num ponto que assim, eu fiz questão de tirar aquele print e falar assim, mandar pro meu ex-chefe, e falar assim, olha aqui, que é, não olhe pro volume da palavra e o ranking dela, mas sim pro CTR que ela tem. Porque o CTR dela é muito mais impactante para você, né, do que o volume dela, né? Porque não é olhar para a palavra com volume, é para olhar para o CTR, que é a efetividade dessa palavra para você, para o teu negócio. Então ele trouxe isso que foi super bacana, como eu falei da lei da Solis. E uma das palestras que mais me marcou também foi do Alberto Medina, que é um advogado de WordPress dentro do Google, Advocate, eles chamam, né? Nessa parte de Advocate, eles estão formando um núcleo. E aí ele foi falar sobre esse viés de agora o Google tá olhando pro WordPress. E aí teve aquela pergunta, mas o Google vai comprar o WordPress? Que todo mundo ficou tipo... Foi o que veio na minha cabeça aqui a próxima. Meu Deus! E aí o Just entrou nessa hora pra responder, porque o Yoshi fomenta o WordPress, basicamente, no mundo. E o Just entrou e falou assim, não, o WordPress não está à venda. O WordPress, ele faz parte do board todo, da Automatic, toda aquela história toda. Ele falou assim, não tem pra quem não sabe, né, o WordPress é da Automatic. Sim, uma parte é da Automatic e uma parte é meio que aberta, Sim, mas onde tem a grana mesmo é... E ele falou, não tá à venda, o WordPress é da comunidade, o WordPress foi feito para a comunidade, então ele não vai ser vendido para o Google. O que o Alberto Medina trouxe foi, o Google começou a olhar para o WordPress, porque, primeiro, a facilidade de otimização ali dentro, essa conexão, esse crescente, por aí vai. E ele falou, não, tem que olhar para esses caras. Claro. E aí, depois do AMP, né, veio a parte muito, assim, de crescimento muito grande de WordPress e AMP. Então, eles criaram uma célula que é nova, ela nasceu, acho que em 2018, se eu não me engano. Ele falando dessa célula dentro do Google especializada em WordPress e etc. E aí, teve uma pergunta muito bacana, que alguém da plateia fez, assim, ele jogava um microfonezinho, assim, vinha uma caixinha, você jogava a caixinha. E aí a pessoa fez assim, mas o Google é mau? E aí o Alberto Medina, assim, sim. A gente tá falando de uma empresa, né? A gente tá falando de uma empresa que privilegia os seus usuários, mas é uma empresa, ela ganha dinheiro, não é filantropia. Lógico, claro. Né? Tem o seu viés ali. Ela tem que rentabilizar. A maior filantropia que o Google faz são os resultados orgânicos do Google. Sim. Que já é uma super... Já deixa lá indústria, não, girou uma indústria. Tipo, eu tenho uma empresa hoje que emprego pessoas aqui no Brasil, na Inglaterra,
por meio dos resultados orgânicos. Mas quando as pessoas falam, mas agora mudou e não sei o que lá, e agora filha da puta do Google. Cara, não, até então ele já te deu tudo isso de graça. Uma hora ou outra ele vai mudar o jogo, Sim. ele precisa ganhar mais dinheiro. E o que a gente tem que fazer? Ir se adaptando. Você pode pensar em começar a fazer um paid search da vida, porque uma coisa é certa, search não vai acabar. Não. Isso já é um comportamento que está Natural, intrinsecamente ligado ao ser humano, assim como respirar. Sim. A pesquisa já existia já, a gente sempre foi, nós sempre fomos exploradores, né? Sim. Pesquisar e buscar informações, só que hoje em dia, graças ao nosso querido Steve Jobs, que Deus o tenha, e aos dois, Larry Page e Sergey Brin, eles transformaram isso em uma coisa que é como nosso, acordar, é como escovar o dente. Você tem que... Tudo você nem pensa mais, você fala, vou procurar no Google, você procura. Isso não vai mudar, eu acho que vai continuar sendo, mas eu acho que sim, vai mudar. Muita coisa ainda, na forma até como daqui a pouco não tem mais tela. Sim, a forma como a gente se relaciona com a tecnologia, com as próprias buscas, e assim, as falas dele foram muito impactantes para mim, não em relação ao Google, mas assim, em relação a MP, como o Google privilegia agora a parte de WordPress, então isso para mim foi muito bom, porque eu gosto bastante desse tema, né, vim de desenvolvimento, então sou desenvolvedora part-time, então eu gosto muito desse mundo, então, nossa, me chamou super atenção. Fora os workshops, tinha workshop acontecendo o tempo todo, você podia levar o teu site para uma curadoria, você podia aprender um pouco de CSS, você podia aprender um pouco de parte de back também. Isso me chamou também a atenção, porque eles querem que as pessoas aprendam. Um outro item que me chamou a atenção foi o nível dos SEOs que estavam lá. Eu me sentia SEO pica das galáxias, porque eu falei assim, não é possível que eu estou ensinando alguém a fazer a MP com código, que é um dos grandes projetos que eu tenho na minha vida, que foi ter deixado nos resultados digitais toda a parte de MP codificada, não é o plugin, é codificada. Hard-coded, é o que a gente defende. Junto com Marquinhos, um beijo, eu adoro Marquinhos. Me ajudou muito, foi num hackathon com uma equipe super bacana, a gente saiu com isso e é um dos grandes casos de conversão dos resultados digitais e de tráfego hoje em dia, e foi um dos grandes projetos que eu deixei, assim, e eu amo parte de MP. Gosto muito do código, de codar, de ver acontecer, de realmente das novidades, de ver aquilo rodar, né? Então, assim, eu ensinando gente a fazer isso. E eu falei, não é possível, que eu tô na Europa e que a gente tem essa síndrome do underdog, né? De falar assim, caramba, eu tô ensinando pessoas que trabalham com SEO, que tem agência, tá? Tem agência na Itália e etc. a fazer isso. Eu falei, caramba, que gostosa essa sensação de saber que eu aprendi alguma coisa com os meus mentores, com as pessoas que eu admiro, que eu tô tentando aprender todo dia. Que gostoso ver isso, né? Então, eu indico pra todo mundo a Yoshcon. Eu acho que é um puta evento de SEO. É focado somente em SEO, somente em search. Vale a pena conhecer o pessoal do Yoshi. Eles são muito legais, são super animados. Fizeram um super show, deram assim, tanto de hospitalidade quanto de curadoria de conteúdo, tanto de cuidado com que as pessoas estavam, até das trocas entre as pessoas, de fomentar essa troca de conhecimento. Então eu indico muito, assim, eu acho que eu aprendi em 2 dias, basicamente de 6 meses de SEO, assim, troquei ideia com o Brent Fishkin, sentei com ele, bati papo, falei sobre SEO, com o próprio Just, falei sobre SEO e aprendi com as pessoas que estavam lá também, que também sempre tem alguma coisa a ensinar, independente do nível ou não. Como é feito na Europa, como elas fazem na agência delas, como é que elas, enfim, lidam com SEO no dia a dia com o cliente. Então, eu indico, assim, pra mim... O que eu mais gosto dos eventos, principalmente Europa, é a humildade das pessoas, sabe? Assim, de trocar uma ideia, de escutar. Acessíveis, de um né? Fishkin é um cara que você conhece na plateia, sabe? De repente Sim. vai descobrir que o cara tem uma puta de uma agência em Londres com 40 funcionários e você ele ali sempre na trocando plateia, ideia. tá? E você trocando ideia. Exatamente. Aqui às vezes tem umas pessoas ainda que têm um pouquinho de estrelismo. Né? Que, por quê, sabe? Eu acho que isso que é... Sim. E já que a gente tá no Don't Panic It's Organic e você foi pra Holanda, quantos coffee shops você visitou lá? Eu não estava em Amsterdã. Mas tem coffee shop em toda a Holanda? Não, mas em Nijmegen não tinha coffee shop. Então Aí eu falei assim, já não vou mais pra Amsterdã, não, vou em Yoshcon. Não, você vai pra Amsterdã, fica o quê? Só 1h30 de trem? Dá pra ir de bike. Não, de trem não. De trem. Tá Não, lá. na Merra tem que ir de trem. Mas assim, não tem... É uma cidade pequenininha e assim, um amigo meu me pediu um bong de presente.
assim, traz um bong pra mim. Eu falei, cara, Você passa por Amsterdã, né? tudo Desce bem, em Schiphol, vou né? pegar um bong. Mas eu achei assim, não, vou comprar em Nijmegen, porque eu fiquei uma semana em Nijmegen trabalhando remoto. Pra aproveitar, porque assim, viagem pra Europa, então você Sim. ficar 3 dias, caramba, seu corpo não vai nem aguentar. Então eu fiquei uma semana, e aí eu procurando, né? Não achei nenhuma coffee shop. E eu falei, gente, não tem nem como comer um space cake. Então eu falei, eu me senti frustrada nesse momento. E o Chicon já caiu umas posições ali. Você Mentira, continua que eu no não top tô das listas que eu quero ir, mas não vai ser tão, já não é tão Agora eu prioritário. também não vou precisar. Tudo bem. Pô, pra gente chegar aqui na nossa última parte, não poderia deixar de falar contigo sobre atualizações do algoritmo. Todo SEO tem essa síndrome, esse pânico. Não, brincadeira, não é o meu caso. Não é o meu caso também. Qual que é o seu posicionamento? Como que você reage quando uma dessas é anunciada? Eu não faço nada, na verdade. Eu tenho uma frase do Pedro Dias, assim... Adoro Pedro, todo mundo sabe. Mas, assim, tem uma frase do Pedro que ele colocou no Twitter uma vez que é assim, pare de perseguir o algoritmo e persiga a sua qualidade, sabe? Tipo, o que você tem que fazer, pare de correr atrás do algoritmo. Na verdade, o algoritmo tá ali para fazer realmente um mapeamento novo de CEP, para trazer o melhor para o usuário, para atingir os objetivos do Google. Ele tem um propósito, né? A gente sabe que tem um propósito. E eu falo, cara, eu tô utilizando constantemente, eu tô fazendo meu projeto, eu tenho uma estratégia de SEO, ela é sólida, eu conheço o meu projeto, eu sei para onde ele tá indo, eu não tenho que mudar porque saiu um algoritmo, eu tenho que entender o que tá acontecendo de movimento. E a partir desse entendimento eu espero chegar, eu espero acontecer, vou olhando CEPs, vou olhando movimentos, vou lendo, por exemplo, porque bate primeiro normalmente na gringa, então você vai lendo ali, vai ver o que aconteceu, entender se isso para o teu nicho faz sentido, alguma mudança pós-algoritmo, e aí sim, eu mudo alguma coisa se depois de estabilizar, realmente entender que aquilo é bom para mim, que é benéfico para o meu negócio. Se o negócio onde eu estou trabalhando, no site que eu estou trabalhando, na empresa, enfim, qualquer projeto, for benéfico, vamos lá. Mudou alguma coisa, eu quero mudar também para melhor. Sim, claro. Agora, sair mudando para perseguir o algoritmo, para não ter nenhum tipo de oscilação e etc., assim, para mim não faz sentido. Eu não trabalho dessa forma. Então, assim, eu não entro em pânico, se é um algoritmo legal, vamos ler aqui, tá acontecendo isso, bacana, tá no meu radar. Tô estudando, tá no meu radar e... Tá tudo bem. É sempre assim, eu olho e falo, não dou nada. E Não todo muda mundo nada. aquele pânico, né? Não, porque Grupos de agora solta no WhatsApp Twitter, né? Ai, meu site caiu 20 posições, foi culpa do algoritmo. Não, não... Cara, mas tem gente que eu fico impressionado como Sim. tem gente no Brasil e lá fora. Lá fora ainda, tipo, a gente tem aí, vamos usar aí o Barry Schwartz, por exemplo, com o Search Engine Roundtable, que ele noticia, tudo bem, ele ganha dinheiro com isso, mas tem gente ainda, por exemplo, como a Mary Haynes, que ela é obcecada com mudanças de algoritmo, cara. Eu lembro uma passagem lá no RD, 2 anos atrás, quando eu palestrei, que veio a Judith, veio o Léo da Booking.com, ou seja, todos amigos nossos aí dos eventos da SEMrush e tal. E aí a gente ia pra lá, pra um super pico lá, aquele Books and Beers, lá não é Jabá não, viu, pessoal? É um lugar bom, visita em Florianópolis, vale a pena. E aí a gente tava, tipo, no Uber já, todo mundo esperando ela sair, aí ela manda uma mensagem pra Judith Lewis falando, olha, não vou sair porque há suspeita de uma atualização do Google e eu preciso... Eu falei, preciso o quê? Tipo, você precisa sair e conhecer Florianópolis. Você pode beber enquanto a atualização tá Doida. rolando. Eu juro, eu fiquei em choque quando a Júlia me contou isso, porque eu falei, meu Deus, cara, a pessoa tá em Florianópolis. Uma cidade linda, a lindíssima. gente tava indo num lugar maravilhoso, Sim, perto da lagoa ali, todo mundo trocar uma ideia depois de um dia de evento, todo mundo tinha palestrado praticamente no mesmo, acho que foi todo mundo palestrou, acabou palestrando no mesmo dia. E não vou porque há uma suspeita e eu vou ter que. Porque amanhã eu tenho que. Vou ter que o quê, cara? Tem que o quê? Vai aproveitar a cidade. Mas ela é uma dessas que, tipo, de certa forma, ela vive disso, Sim. né? Ela se especializou no IAT e tal. Mas eu acho que, nossa, ao meu ver, assim, que não seja, Mobile First Index, que também seu site já não era responsivo, você tava onde até então? Debaixo de que pedra? Tava dormindo, né? Tempo de dormindo. carregamento. Agora o BERT, né? Que, nossa, mudou tudo, mudou nada. É o Google ficando mais humano. Sim. Se você não escrevia bem até então,
Não é o Bert que vai te Não fuder, é. meu cara. Você já tava Você assim. já tava ruim Você só já, não cara. sabia. Pois é. Ele só tava te dando uma colher de chá naquele momento. Ele falou assim, enquanto... Agora você tava passando, agora não vai passar mais, fera. Não é que você foi afetado, que você já escrevia mal. Exatamente, uma das coisas desse post do Pedro, eu lembro muito bem, assim, foi na época de um algoritmo, e aí de uma atualização, e aí o Pedro colocou isso exatamente por isso. Cara, se você já tava fazendo mal, a culpa não é do algoritmo. Não foi o algoritmo que te derrubou, é porque você não estava fazendo bem esse tempo todo. Pois é. E assim, as coisas são cíclicas, né? Tipo assim, dinâmicas, elas precisam mudar, elas precisam evoluir, né? Então o Google evolui muito rápido, né? Muito dinheiro, muita gente boa, evolução. E é pra isso que ele tá ali. Ele tá se aprimorando, né? E aí você vai falar que foi a culpa do algoritmo? Não, você já não fazia certo. Você já não estava condizente com o que é um bom SEO, uma boa otimização, um bom conteúdo, enfim. E aí foi o algoritmo que fez isso contigo? Tipo, não faz sentido na minha cabeça. Eu falo assim, gente, vamos parar com o vitimismo do algoritmo. Né? Culpar o algoritmo porque você não fez um bom trabalho. Você é que tem que trabalhar. E aqui entendeu? é tão forte isso que você vai em clientes de todos os portes. Eu, pelo menos, né, que como eu tô nessa vida de agência, sempre tive nessa vida de agência, os clientes já estão condicionados a isso. Ah, não, mas é porque o Google muda muito, né? O Google tal, como é que vai estar daqui a alguns tempos? Eu falei, cara, faz, sei lá, 12 anos que eu faço SEO e faz 12 anos que eu faço da mesma forma. Tá bom, teve um momento ali que, tipo, diretório funcionava, artigos funcionavam. Não, mas nem tanto, mas diretórios, article marketing funcionava. E, tipo, porque, tipo, era a nossa juventude, digamos assim, no SEO. Mas conforme o SEO foi ficando mais maduro, se integrando mais ao marketing, porque sim, houve uma época que a gente era o cara da programação e que ficava entendendo como é que o Google, testando o Google, né? Sim. A gente testava muito o Google. Dava pra fazer muito teste, né? Exatamente. Mas aí você vai no cliente e ele fala assim, mas o Google muda muito, né? Então pode ser, mas vai dar certo mesmo isso? Porque daqui a pouco vai que ele muda e aí a gente perde tudo. Eu falei, cara, demora isso tudo, né? Tipo assim, fazer uma estratégia de longo prazo, amigo. mas vai mudar em um mês e aí eu vou perder tudo que você fez. Tipo, mais ou menos essa catástrofe, assim. É muito louco. Eu sofro, dói meu coração, eu confesso. Porque assim, você fala, caramba, isso é uma cultura disseminada de forma errada, porque você não tem que trabalhar para o algoritmo, você trabalha para o humano, você trabalha para o que você faz, para o propósito do teu cliente, para o propósito do negócio dele. Você não trabalha para o algoritmo. Ou você não trabalha para o Google, gente, relaxa. Né? Se trabalhasse, tudo bem. Né? Na verdade, você depende dele para muita coisa, mas você não trabalha para ele. Então, assim, parcimônia, e nem ele né? para você. Muito menos. Muito menos, né? Então, assim, parcimônia, vai, parcimônia. Passinho, né? Pra gente fechar, a última pergunta. Quais as suas perspectivas e previsões para 2020? Eu ia fazer aquela pergunta tradicional, mas acho que vai ficar muito clichê. Como que você enxerga esse nosso mercado ou sua carreira? Se você quiser compartilhar aqui, como você está vendo todo esse nosso cenário digital? O que você enxerga para 2020? Eu acho que para 2020 vem a mudança do que eu acho que é benéfica, que é realmente desse SEO, que é o cara híbrido, assim. Que é o cara que não fala mais em on e off page, por favor, não façam isso em casa, crianças. Mas assim, é o híbrido mesmo. Não é nem o cara que coda com o cara que, vamos lá, né, que faz o link, que faz parte do link building. Não é assim específico, mas é uma pessoa híbrida. Híbrida no sentido de eu conheço de marketing digital, eu conheço de técnicas de otimização, eu sou, primeiro, um ótimo SEO, um SEO muito bom, mas eu conheço todas as partes que compõem o SEO. Para mim, SEO sempre está em tudo. Então eu falo assim, SEO eu tenho que conhecer, eu tenho que trabalhar junto ao meu dev, eu tenho que trabalhar na parte de UX, eu tenho que trabalhar com a parte de Tag Manager, porque impacta no tempo de carregamento, eu trabalho na parte de mobile, eu trabalho com meu, se for MP, enfim, o que for que acontecer ali. A parte de áudio eu trabalho também, eu trabalho com AET, enfim, é saber um pouco de tudo, mas ser especialista no que você faz. Legal. Então, eu tenho o meu core, a minha base de SEO, ela é bem sólida, eu conheço os fundamentos, eu conheço de onde vem, para onde vai, mas eu me abri em relação a, eu preciso de CRO, eu preciso muito da parte de UX, eu preciso de outras ligações com, quando eu falo aí de parte de Tag Manager mesmo, de performance, eu preciso de produto, então assim, eu preciso disso, eu preciso desses insumos, estudar e me conectar com essas áreas. E dá para fazer
crescimento com SEO. Sim. Então, eu acho que para 2020, SEO se torna ainda mais híbrido, o profissional ele se torna ainda mais responsável pela estratégia que engloba várias áreas ao mesmo tempo e se torna também mais um responsável também por conversão, não só o tráfego em si, mas também o cara responsável, né, a pessoa responsável por fazer com que a estratégia do negócio dê certo em conjunto com mídia paga, em conjunto com redes sociais, em conjunto com todas as outras estratégias dentro de uma área de marketing, por exemplo. Então, acho que não é muito nem de previsão, né? Muito para mim o que foi acontecendo. É o que está acontecendo, né? Eu gosto do conceito de T-shaped professional, que é um profissional em T, né? Você tem que ter profundidade naquilo que é o seu core, no SEO, e amplitude nas outras áreas que tem conexão com o que você faz. Eu uso muito esse termo, acho que é muito o que você falou aí também, cara. Acho que esse é o caminho. É o caminho não, né? Acho que quem quiser se destacar e continuar evoluindo, acho que esse é para isso, para qualquer coisa na vida, eu acho. Sim, eu acho que essa é a grande questão para mim, é evolução, é se abrir ao novo e entender que você continua sendo um SEO, continua sendo um bom SEO, mas que para evoluir junto com tudo que evolui, né, já que vai muito rápido, você precisa ter esses braços abertos, assim, acolher essas outras áreas, inclusive dar os insumos para essas outras áreas. Sim. Você, muitas vezes, como SEO, é o responsável, não só por disseminar a cultura de SEO dentro de uma empresa, mas por ajudar todas as outras áreas a se desenvolverem. Porque no final, na verdade, tudo vai convergir para a marca, para o orgânico, um fortalecimento do próprio produto. Então, o SEO para mim é o fio condutor. E ele precisa estar ali muito antenado a tudo e também disposto, tanto a aprender quanto a ensinar. Então, para mim, é o que define, assim, tanto o andamento quanto no que eu acredito na profissional que eu tento ser, assim. Fantástico, fantástico. A gente tem muita sinergia na forma de pensar. Sim. Pra gente fechar, 2 quadrinhos aqui que eu tenho feito com todo mundo. Vamos ver como é que a gente vai sair desse aqui. Eita, Jesus. O primeiro deles é uma frase que você tatuaria. Você já me ajudou aí muito a disseminar o famoso básico e avançado. Essa é uma das evangelizadoras da frase. Avançado. Qual seria a sua? Qual seria o seu básico e avançado? Que frase você tatuaria? E a gente vai cobrar no ano que vem, quando você voltar aqui, a frase tem que estar tatuada, hein? Ei, Jesus! Eita, brincadeira. Que pega aí, não, né? Mas do meu core de SEO... Pode ser de tudo, da vida, da forma como você encara como sua ideologia de trabalho, não precisa ser só de SEO. Acho que eu tenho um To Shall Pass tatuado, que é, né, isso também passará, que eu acredito sempre nisso, sempre nos dias ruins e etc. Mas o que eu tava falando que esses dias com, né, o meu time ali, o que eu tatuaria, na verdade, é um item que eu acredito muito, que é Wolves have no king, que é, né, lobos não têm rei, né? Eu acredito muito nisso. Não porque a soberba ou alguma coisa nesse sentido, mas porque eu acredito muito na minha verdade, no que eu construo de valor, no que veio da minha família, do que veio da minha mãe e do meu pai, no que eu construí ao longo da vida, das porradas que eu já tomei, enfim. E que eu não abaixo a cabeça para humilhações, não abaixo a cabeça para problemas. E dentro da SEO eu vivi também muito isso, por ser mulher, por ser uma pessoa que... demorou, às vezes, você chega num grande centro, como eu não sou de São Paulo, então chega num grande centro, como eu já trabalhei na Apps 3, por exemplo, que fui super bem recebida, super bem acolhida, mas antes disso eu já trabalhei em empresa em São Paulo, que por você não ter vivido num grande centro, você demorou a entrar em algumas esferas, aprender algumas coisas, né? E isso ser um motivo de humilhação, sabe? Então, pra mim, assim, é uma frase que define tanto força quanto parte de... eu consigo, eu não abaixo a minha cabeça, no que eu acredito, eu realmente luto com muito respeito, mas eu luto por isso, né? E eu mantenho os meus valores. Eu falo assim, eu não tenho preço, eu não me vendo, e eu bato muito no peito para assumir as coisas que eu faço com as consequências dos meus atos. Então, isso resume bem pra mim. Forte, essa frase veio independência, veio determinação. Empoderamento, muito legal isso, muito legal isso. E pra gente fechar, o jogo de uma palavra. Eu vou falar uma palavra e você me dá uma definição. Tá. Acho que a primeira já é óbvia, né? SEO. Está em tudo. Google. Evil. Brasil. Minha casa, minha família.
que é a última palavra. Família. Minha base, tudo que eu tenho. Rô, muito obrigado pela sua Obrigada a presença, você, foi um querido. prazer. Foi uma Obrigada. palestra que a gente poderia ficar aqui falando, talvez ia longe, vai dias e dias falando de SEO, é sempre um prazer. Obrigada Ter uma mesmo. pessoa que é apaixonada pelo SEO tá aqui com a gente e, poxa, acho que ficou fantástica, tem muito conteúdo. E é isso, Obrigada. pessoal. Muito obrigado por assistir mais um episódio. A assinatura do canal, acho que ela vai ficar aqui ou aqui. Assina o canal ali, vocês sabem onde que é, beleza? Com vocês, Rosana. Obrigada, uma honra, viu? Valeu mesmo. Assistam todos os episódios aí.